Então, senhores, vamos continuar aqui o nosso entendimento sobre a matéria. Estamos falando das gerações do direito. Acabamos de fazer, então, uma questão do CESP sobre as gerações dos direitos e garantias fundamentais. Vamos colocar aí na tela mais uma questãozinha para você ver como que cobra isso dos senhores no concurso público. Na tela aí, mais uma questão para a gente acompanhar. Olha só, uma questão aí da FGV que diz o seguinte: os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos e garantias individuais e políticos clássicos, aquelas famosas liberdades públicas. Bom, até aí podemos acompanhar então que a questão está correta. É exatamente isso. Os direitos e garantias fundamentais de primeira geração são exatamente os direitos e garantias individuais e políticos clássicos, também conhecidos como liberdades públicas. Bom, aí continua a questão. Os direitos fundamentais de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Até aí a questão continua correta, porque é exatamente isso que a gente viu. Aqueles direitos que correspondem, né, aos direitos de segunda geração são exatamente os direitos sociais, econômicos e culturais. E ele continua: já os direitos fundamentais de terceira geração são chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam um meio ambiente equilibrado, o direito à paz e ao progresso, entre outros. E aí fecha a questão de uma maneira perfeita, correta, não é isso, senhores? Uma questão aí, então, corretíssima da FGV. Tranquilo? Vamos aí a uma próxima questão. Caiu também aí na FCC, no concurso público aí para o TRF da 4ª região, né, execução de mandatos, e diz o seguinte: são direitos fundamentais classificados como de segunda geração, letra A, os direitos econômicos e os culturais. Bom, a alternativa a ser marcada é exatamente a letra A, senhores, né? Exatamente a letra A, porque ela diz que os direitos econômicos e culturais são direitos fundamentais classificados como de segunda geração, e essa alternativa está correta, porque ao lado dos direitos sociais, esses são exatamente os direitos de segunda geração. Já a alternativa B diz o seguinte: os direitos de solidariedade e os direitos difusos. Bom, aí essa alternativa está incorreta, uma vez que esses direitos aí são direitos típicos, direitos de terceira geração. A alternativa C aponta para as liberdades públicas. E liberdades públicas ou liberdades clássicas, como podemos acompanhar, são típicos direitos de primeira geração. Assim como a letra D, que aponta para os direitos e garantias individuais clássicos, também são direitos de primeira geração. Já a letra E, que traz aí o direito do consumidor e o direito ao meio ambiente equilibrado, são típicos direitos de terceira geração, como podemos acompanhar aí, senhores. Então, volta aqui para mim. Vamos dar sequência, então, no nosso estudo, senhores. Só para que você se situe, nós estamos falando, então, da chamada teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Então, me acompanhe aqui até o quadro para que você não se perca na matéria. Estamos falando, então, né, de teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Esse é o tema que estamos desenvolvendo. Já desenvolvemos, então, uma primeira ideia sobre os direitos e garantias fundamentais. Até agora, senhores, o que é que a gente desenvolveu? Desenvolvemos, então, senhores, sobre a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, a origem desses direitos, desenvolvemos também a evolução desses direitos, né, passando de geração em geração, até chegar nesse rol de direitos e garantias fundamentais, né, que temos hoje dentro da nossa Constituição. Dito isso, é preciso agora a gente fazer uma diferença entre direito e garantia. A doutrina aponta para essa diferença. A doutrina aponta que direito não tem o mesmo conteúdo jurídico de garantia. Dito isso de uma outra forma, direito não é igual a garantia. Direito, conforme diz a doutrina, o direito ele tem uma colocação de ser uma declaração. O direito ele é um bem em si mesmo. O direito, senhores, ele tem natureza declaratória. Então a Constituição vem e declara que você tem um direito, ou seja, que você tem um bem, que você tem uma prerrogativa. Bom, mas para aquele bem, para aquela prerrogativa, a Constituição ainda te dá algo mais. Te dá um instrumento, um mecanismo, para que você possa fazer o quê? Para que você possa proteger, para que você possa assegurar o exercício daquele direito. É por isso que a doutrina afirma que
A garantia não tem natureza declaratória. A garantia ela já tem natureza asseguratória. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui uma ideia no quadro, vamos esquematizar isso aqui para os senhores, para que você compreenda bem a matéria. Então, nós estamos falando, então, em um segundo ponto aqui, nós estamos falando, então, da diferença entre direito e garantia. Direito não tem o mesmo conteúdo jurídico da garantia. E não estamos falando de uma diferença entre direito e garantia. Então, afirmei para os senhores aqui, me acompanhe aqui para que você não se perca da matéria, nós colocamos uma primeira ideia dizendo para os senhores que direito não tem o mesmo conteúdo jurídico da garantia. Dissemos então que direito é um bem. Direito é um bem em si mesmo. Direito é um bem em si. O direito é uma prerrogativa declarada pela Constituição Federal. O direito tem natureza declaratória. Vamos colocar aqui, o direito tem natureza declaratória. O direito, então, tem natureza declaratória. Bom, então a Constituição vem e afirma um determinado direito, declara um determinado direito, declara para você que você tem um bem. Bom, vamos pegar um exemplo então. Então a Constituição Federal vem e afirma para os senhores que você tem o direito de locomoção. Então perceba, o direito de locomoção é um bem. É um bem em si mesmo declarado pela Constituição Federal. A Constituição está dizendo que você tem o direito de ir, vir e permanecer. É um direito, é um bem que a Constituição declara para você. Agora a Constituição diz, olha, indivíduo, eu vou fazer um pouquinho mais por você. Além do direito, eu vou te dar também uma garantia, ou seja, um instrumento, né, um mecanismo para que você possa proteger esse direito se por acaso você sofrer uma ameaça ou a própria lesão a esse direito. Tranquilo? Então, a Constituição, além de declarar o direito para você, ela te dá um instrumento, ela te dá um mecanismo de proteção a esse direito. E esse mecanismo, nós estamos falando exatamente da garantia. Então, o que seria a garantia? Um mecanismo para proteger o direito. Então, qual que seria a garantia que corresponde ao direito de locomoção? Ao direito de locomoção corresponde exatamente aquele instrumento conhecido como habeas corpus, também conhecido aí como HC. O HC, então, não é um direito, perceba, o HC não é um bem em si mesmo. O HC é um mero instrumento, um mecanismo para você proteger o direito quando diante de uma ameaça de lesão a esse direito ou diante da própria lesão ao direito. Tranquilo, senhores? Então perceba, acompanhe aqui comigo no quadro para que você não se perca na matéria. Enquanto que o direito é um bem, a garantia não é um bem. A garantia é um mero instrumento de proteção. Ou seja, um mecanismo a ser utilizado para proteger o exercício do direito. Tranquilo? Espero que isso tenha ficado aí bem tranquilo para os senhores, mas para que você possa anotar uma ideia aí no seu caderno, né, dentro daquilo que a gente estabeleceu no começo, desde a primeira aula, de fazer do seu caderno o seu instrumento de estudo, vamos colocar o seguinte, coloque aí, você pode colocar no seu caderno, então, direito. O que seria o direito? Me dê um conceito, professor. Eu entendi, mas eu preciso anotar para que essa ideia fique registrada aqui no meu caderno. Então, coloque aí no seu caderno que o direito, 2 pontos. O direito é um bem em si mesmo. É uma prerrogativa estabelecida, declarada pela Constituição Federal. Então, repetindo, o direito nada mais é do que um bem. O direito é uma prerrogativa assegurada, declarada pela Constituição Federal. E garantia? Aí você coloca aí, garantia, 2 pontos. A garantia não é um bem, não é uma prerrogativa. A garantia você vai colocar, é um instrumento, ou seja, é um mecanismo de proteção a ser utilizado para assegurar o exercício do direito.
Tudo bem, senhores? Então, o direito é um bem em si mesmo, a garantia é um mero instrumento, ou seja, um mecanismo para que você venha proteger, garantir o exercício do direito. Tranquilo? Isso é bem tranquilinho, então não confunda o direito com garantia. Vamos então a um segundo ponto, a uma outra ideia aqui, dentro da teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Mais um ponto aí, dentro da teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, você vai colocar aí no seu caderno, então, um terceiro ponto, e esse terceiro ponto você vai colocar uma frase. Coloque aí. A frase é: existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais? Isso é uma pergunta. A pergunta é: existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos colocar uma outra pergunta aqui em forma de um desenho. Bom, seria possível, professor, me responda, um choque, um conflito entre direitos e garantias fundamentais? Um direito e garantia fundamental pode se chocar, pode entrar em conflito com outro direito e garantia fundamental? Sim, o tempo todo. Isso não só é possível, como acontece o tempo todo. E essa ideia a gente pode encontrar num jargão popular, que diz que o seu direito termina onde começa o do outro. Bom, é exatamente isso. Os direitos, então, eles estão se conflitando, eles estão entrando realmente em choque diariamente. Agora, e como se faz para resolver um conflito entre direitos e garantias fundamentais? Então, estamos diante aqui de um problema. Me diga, professor, e quando eles se chocam? E quando eles entram em conflito? Como que se resolve? Qual direito deve prevalecer? Bom, isso faz com que a gente volte à primeira ideia, à primeira pergunta. Então, veja, se você me responder a primeira pergunta de maneira afirmativa, professor, sim, existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais. Se a resposta for sim, então já saberemos como que se resolve o conflito entre direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque se existir realmente a hierarquia entre esses direitos, quando houver o conflito, vai prevalecer, vai sobressair aquele direito que tiver hierarquia maior. Não é verdade? Bom, mas você não pode responder essa pergunta de maneira afirmativa, uma vez que não existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais. Então você já coloca essa ideia aí no seu caderno para você ir complementando a ideia. Existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais? A resposta é não. Não existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais. Todos têm o mesmo patamar de relevância. Vou repetir para que fique bem claro isso, senhores. Não existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais. Todos os direitos e garantias fundamentais possuem o mesmo patamar de relevância. Tranquilo, senhores? Bom, agora nós temos um problema. Bom, professor, se não existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais, como que se resolve o conflito, então? E quando os direitos estão se chocando, como é que vai resolver? Qual deve prevalecer? Quem que resolve isso? Bom, a resposta é muito simples. Quando direitos e garantias fundamentais se chocam, esse problema será resolvido diante do caso concreto pelo aplicador do direito. Bom, o aplicador do direito é o seu juiz. O seu juiz, então o judiciário, representado lá pelo seu juiz, é que diante de cada caso concreto vai resolver o conflito entre direitos e garantias fundamentais. Mas como que ele vai resolver esse conflito entre direitos e garantias fundamentais? Ele deve resolver isso partindo de que princípio? De que fundamento? Ele tem que se fundamentar em algo para que dê, né, a sua opinião sobre qual direito ou garantia deva prevalecer diante de um caso concreto. Bom, então o seu juiz, conforme melhor doutrina, ele deverá fazer isso utilizando então de dois princípios. Me acompanhe aqui no quadro para que você não se perca na matéria. Ele deve fazer isso então com base em dois princípios. Que princípios seriam esses? São princípios que não estão
constitucionalizados. São princípios que não estão positivados na Constituição Federal. São princípios, então, gerais. São princípios gerais de interpretação constitucional. Tudo bem? E que princípios são esses? São o princípio da razoabilidade, princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então, são os princípios da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então, utilizando esses dois princípios, o juiz, o aplicador do direito diante de um caso concreto, é que vai dirimir o conflito existente entre os dois direitos. Ele deve fazer, então, usando esses dois princípios, o que a doutrina chama de um juízo de ponderação. Deve ponderar, pesar os dois direitos diante daquele caso concreto e decidir qual que é mais razoável, de maneira proporcional, que prevaleça um direito que pode ser aqui taxado como um direito X ou um direito Y. Então, o juiz, diante de um caso concreto, o aplicador do direito, deverá resolver qual direito deve prevalecer, fazendo o que a doutrina chama de juízo de ponderação. E esse juízo de ponderação será realizado diante de dois princípios, que são princípios de interpretação constitucional não positivados. Que princípios? Razoabilidade e proporcionalidade. Tranquilo, senhores? Espero que tenha ficado tranquilo. Vamos aproveitar, então, esse tema para falar de uma outra coisinha. Eu tenho uma outra pergunta para fazer, e é uma pergunta bem interessante, vem aparecendo aí no concurso público, e quando o candidato se dá, quando ele se coloca diante daquela situação, daquela questão, daquela pergunta no concurso público, ele se enrola e acaba errando. Olha só, preste atenção, me acompanhe aqui, no quadro, para que você não se perca da matéria. A pergunta seria a seguinte: vamos desenhar aqui a pirâmide de Kelsen, e diante da ideia do Kelsen de ordenamento jurídico, vamos colocar a Constituição no topo. A Constituição fica no topo, nós já aprendemos isso, porque a Constituição é o fundamento de validade de todas as normas. É a norma suprema, não é isso? É aquela que está no topo do ordenamento jurídico. Bom, a pergunta seria a seguinte: seria possível, então, uma norma que se situa aqui, no meio da pirâmide, como a gente já aprendeu, seria uma norma infraconstitucional. Norma infraconstitucional. Seria possível uma norma infraconstitucional? Vamos colocar um exemplo aqui para que fique bem claro para você. Seria possível, então, uma lei ordinária que se situa aqui no meio do ordenamento jurídico como uma norma infraconstitucional. Seria possível uma lei ordinária restringir um direito previsto na Constituição? Restringir, dito de outra forma, seria possível uma lei ordinária restringir uma norma constitucional? Uma norma que está lá no topo, uma norma que serve de validade para todo o ordenamento jurídico? Seria possível, então, uma norma infraconstitucional? Seria possível ela restringir uma norma constitucional? Sim. A resposta é sim, senhores. E quando isso cai no concurso público, bom, aí o candidato se perde porque ele acha que não. Bom, a resposta é sim, e nós já vimos isso. Nós vimos isso em aulas passadas. Nós vimos isso quando estudamos a eficácia das normas constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade. Aquela classificação das normas constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade. Nós aprendemos naquela aula que existem, então, 3 espécies de normas dentro da nossa Constituição, conforme palavras do professor José Afonso da Silva. Então, conforme José Afonso da Silva, existem aquelas normas que são de eficácia plena, aquelas que são de eficácia contida e aquelas que são de eficácia limitada. Vamos relembrar, então, aquela norma que nos interessa nesse momento, que é a norma de eficácia
Norma de eficácia contida. Vamos relembrar o que é uma norma de eficácia contida. Bom, uma norma de eficácia contida é aquela norma que, com a simples entrada em vigor da Constituição Federal, ela também já produz seus efeitos essenciais. Ou seja, até aí ela é uma norma de eficácia plena. Mas temos um porém, temos um contudo, todavia. Porém, ela deixa uma margem para que uma lei posterior venha fazer o que com ela? Restringi-la. Então, estaremos diante de uma possibilidade de se restringir uma norma constitucional. É exatamente quando estamos diante das chamadas normas de eficácia contida. Uma norma de eficácia contida nada mais é do que uma norma em que o legislador constituinte originário autorizou que uma lei posterior venha lhe restringir o alcance, a eficácia e a sua aplicabilidade. Bom, então uma norma de eficácia contida é aquele tipo de norma em que o legislador constituinte está autorizando que uma lei posterior venha lhe restringir. Então, é possível uma lei ordinária, ou seja, dito de outra forma, é possível uma norma infraconstitucional restringir uma norma constitucional? Sim, isso é possível. E quando isso é possível? Quando estamos diante das normas de eficácia contida, ou seja, aquelas normas que autorizam que o legislador ordinário venha, posteriormente, através de lei, restringir a norma constitucional. Exemplo aqui dado na sala de aula, um exemplo clássico, diga-se de passagem, foi a norma constante no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o quê? Que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, o constituinte originário, em primeiro plano, disse que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Depois ele falou, olha, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, é possível que venha uma lei posterior exigindo qualificação para que você exerça determinada profissão. Então, quando vem uma lei exigindo qualificação para que você exerça uma determinada profissão, essa lei está fazendo o que com a norma constitucional? Essa lei estaria fazendo o que com o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal? Ora, estaria restringindo. Então, voltando à primeira pergunta, é possível uma norma infraconstitucional restringir uma norma constitucional, uma norma prevista na Constituição? Bom, a resposta é sim, isso é possível. E quando que isso acontece? Quando estamos diante das normas de eficácia contida, normas de eficácia contida. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Agora perceba, uma norma de eficácia contida, ela pode ser restringida tanto por uma norma infraconstitucional, uma norma infraconstitucional, como também ela pode ser restringida por uma outra norma constitucional. O exemplo dado de uma norma de eficácia contida, que vai ser restringida por uma norma infraconstitucional, nós colocamos aí, foi o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Agora, temos também a possibilidade prevista na Constituição Federal da norma de eficácia contida ser restringido por outra norma constitucional. Isso está previsto no artigo 5º, no seu inciso 22. O inciso 22, ele está sendo restringido por outro inciso, que é o inciso seguinte, que é o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, preste atenção. O artigo 5º, no seu inciso 22, diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Bom, então, está afirmando o constituinte originário que você, cidadão, tem o direito de propriedade. Mas no inciso seguinte, no inciso 23, o legislador constituinte originário já diz o seguinte: olha, a propriedade deverá atender a uma função social. Opa, então,
lendo os dois incisos conjuntamente, teríamos uma ideia. Qual a ideia? É garantido o direito de propriedade, desde que essa propriedade atenda a uma função social. Porque se essa propriedade não atender a uma função social, aí vem o outro inciso, que é o inciso 24. Que aí já prevê o quê? A possibilidade de você ser desapropriado. Então, quando o Estado desapropriar você, o que ele estará fazendo? Ele estará restringindo o seu direito previsto no artigo 5º, no inciso 22, que é o direito de propriedade. Tudo bem, senhores? Ficou claro isso? Então, só para fechar esse assunto aqui, nós começamos a falar, então, começamos a colocar uma pergunta, né? A pergunta foi: existe hierarquia entre direitos e garantias fundamentais? A resposta é não. Todos os direitos e garantias fundamentais possuem o mesmo patamar de relevância, se situam, então, né, no mesmo patamar. Agora, existe conflito entre direitos e garantias fundamentais? Aí a resposta é sim. Existe o tempo todo, está um direito e garantia fundamental conflitando com um outro direito e garantia fundamental. E quando isso acontece? Quando um direito e garantia fundamental entra em conflito com o outro, como é que se resolve? Já que afirmamos que não existe hierarquia. Então, por critério hierárquico, não é. E qual é o critério utilizado? Bom, diante de cada caso concreto, o juiz, o aplicador do direito, usando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fazendo o que a doutrina chama de um juízo de ponderação entre esses dois direitos, deve decidir, naquele caso concreto, qual o direito que deve prevalecer. Tudo bem? Bom, depois eu fiz uma pergunta ainda dentro desse assunto. É possível uma norma infraconstitucional, exemplo, uma lei ordinária, restringir uma norma prevista na Constituição, uma norma infraconstitucional, de outra forma, restringindo uma norma constitucional? Sim, isso é possível. E quando que isso é possível? Quando o próprio constituinte originário autorizar. E quando é que ele autoriza? Ora, quando estamos diante da norma de eficácia contida. Uma norma de eficácia contida, ela pode ser restringida por uma norma infraconstitucional, uma lei, como é o caso do artigo 5º no seu inciso 13, como uma norma de eficácia contida pode ser restringida, acompanhe, por uma norma constitucional. E aí temos como exemplo o artigo 5º no inciso 22, que prevê o direito de propriedade, e o 23 e o 24, que diz que a propriedade deverá atender a uma função social, porque se não atender, é possível que o indivíduo seja desapropriado. Tranquilo? Agora a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, preste atenção. Você aprendeu que realmente é possível que uma norma constitucional seja restringida, mas de quantas formas é a pergunta, uma norma constitucional pode ser restringida? Uma norma constitucional pode ser restringida, então, de 3 formas, preste atenção. E essas 3 formas estão aqui no quadro. Primeira forma é uma forma concreta de você restringir direito e garantia fundamental. E as outras 2 formas são 2 formas abstratas de se restringir um direito e garantia fundamental. Onde está a forma concreta, professor? Então me acompanhe aqui no quadro para que você não se perca na matéria. A forma concreta está bem aqui, olhe, preste atenção. Quando eu falei para você que um juiz, diante de um caso concreto, pode decidir que um direito X prevaleça sobre o Y, ele vai fazer isso usando 2 critérios, razoabilidade e proporcionalidade. Bom, então o juiz, usando o critério de razoabilidade e proporcionalidade diante de um caso concreto, fazendo aquele juízo de ponderação, ele decidiu que o direito X deve prevalecer sobre o Y. Então, quando ele decide que o direito X deve prevalecer sobre um direito Y, o que é que ele fez com o Y? Ora, restringiu. Diante daquele caso concreto, ele vai restringir um direito. Então, essa é a primeira forma de se restringir um direito e garantia fundamental, diante de um caso concreto. Então, é uma forma concreta de se restringir o direito e garantia fundamental. Tranquilo? Agora observe, preste atenção para que você não se perca na matéria. A pergunta seguinte foi, e uma lei infraconstitucional, pode restringir uma norma constitucional? Pode, isso é possível, diante das normas de eficácia contida.
Bom, então quando vem uma lei infraconstitucional, restringir um direito previsto na própria Constituição, está havendo então uma restrição. Mas será que essa restrição é concreta? Não. Não é uma restrição concreta, por quê? Ora, porque tudo aquilo que está previsto na lei é abstrato, é algo que pode acontecer. Então, o que é que o legislador constituinte fez aqui? Ele autorizou que lá na frente venha uma norma restringir o inciso 13 do artigo 5º. Então, a restrição ainda não aconteceu. Ela vai acontecer no futuro, logo não é uma restrição concreta, é uma restrição abstrata. Tranquilo? Para encerrar isso aqui, as normas de eficácia contida também autorizam que uma norma constitucional venha restringi-la. Agora veja, quando uma norma constitucional vem restringir uma outra norma constitucional, como é o caso do inciso 22, né, que é restringido pelo 23 e pelo 24, o que é que está acontecendo aqui? Uma restrição concreta ou abstrata? Também é uma restrição abstrata. Por quê? Porque o legislador constituinte disse, olha, é garantido o direito de propriedade. Mas saiba que se lá no futuro, lá na frente, você não atender a sua propriedade, melhor dizendo, ela não atender a função social, ela pode, você pode, sofrer uma desapropriação. Ou seja, seu direito de propriedade pode sofrer uma restrição lá no futuro. Então, é uma restrição abstrata. Resumindo, nós temos 3 formas de se restringir um direito e garantia fundamental. 2 formas abstratas e uma forma concreta. Tranquilo, senhores? Direito constitucional, então, é muito fácil. Beleza?